Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com muita alegria, para levar até vocês, dentro do Luz na Penumbra, o estudo de obras póstumas de nosso Allan Kardec. E nós estamos no capítulo que trata do estudo sobre a natureza do Cristo. Vamos ao parágrafo 4, palavras de Jesus depois de sua morte. Então vamos à leitura deste trecho. Jesus respondeu-lhe: não me toques, porquanto ainda não subi a meu Pai. Vai, porém, ter com meus irmãos e dize-lhes, de minha parte: subo a meu Pai, vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. São João, capítulo 20, versículo 17, aparição a Maria Madalena. Mas, aproximando-se Jesus, lhes falou assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra. São Mateus, capítulo 28, versículo 18, aparição aos apóstolos. Ora, sois testemunhas destas coisas. Vou enviar-vos o dom de meu Pai que vos foi prometido. São Lucas, capítulo 24, versículos 48 e 49, aparição aos apóstolos. Kardec então comenta estes 3 textos do Evangelho de Jesus. Tudo, pois, nas palavras de Jesus, quer as que ele disse em vida, quer as de depois de sua morte, acusa uma dualidade de identidades perfeitamente distintas, assim como o profundo sentimento da sua inferioridade e da sua subordinação em face do ente supremo. Pela sua insistência em afirmá-lo espontaneamente, sem a isso ser constrangido ou provocado por quem quer que fosse, parece ter querido protestar de antemão contra o papel que, segundo a sua previsão, lhe seria atribuído. Se houvesse guardado silêncio sobre a sua personalidade, o campo teria ficado aberto a todas as suposições, como a todos os sistemas. A precisão, porém, da sua linguagem afasta todas as incertezas. Aqui Kardec, então, avaliando mais uma vez essa questão de nós entendermos, né? Muitas pessoas ainda acreditam que Jesus e Deus são o mesmo, e ainda tem a questão da chamada Santíssima Trindade, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que, como nos lembra o nosso Carlos Juliano Torres Pastorino, aparece uma única vez nos evangelhos, no Evangelho segundo João, e é uma interpolação. O que seria a interpolação? Foi um texto colocado depois da sua origem. Os originais não trazem essa chamada Santíssima Trindade. Foi colocado a posteriori, depois, em algum momento da história, foi colocado ali essa questão da Santíssima Trindade. Então podemos entender que Jesus nunca teria falado em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nunca, jamais. Deus falou em Deus o Pai, Deus falou no Filho do Homem, que era o próprio Jesus, e Deus falou em 2 momentos distintos sobre o Espírito Santo e Espírito Santo, ou um Espírito Santo, né? Melhor dizendo. Então, Espírito Santo é, na verdade, a centelha divina dentro de nós. Quando Jesus, inclusive, fala que
todo pecado nos seria relevado se nós pecássemos contra o Filho do Homem, mas não seria relevado se nós pecássemos contra o Espírito Santo. Na verdade, o que Jesus está dizendo é que quando nós pecamos contra o Espírito Santo, nós estamos pecando ou errando com conhecimento de causa. E não tem nada a ver com essa questão do Espírito Santo inventado pelos teólogos ao longo dos tempos. E Jesus fala em outro momento: quando tiverdes que falar, diante das pessoas a respeito dos ensinamentos que Jesus levou aos discípulos, o conhecimento, quando tiverdes que falar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, pois um Espírito Santo falará por vós. Hoje nós entendemos que um Espírito Santo é um Espírito superior que vem nos inspirar para falarmos aquilo que devemos falar. Tantas vezes nós estamos em palestras, conversando nos centros espíritas, e aí a palavra vem fácil, a ideia vem fácil, é carregada com uma emoção que provavelmente, se fôssemos apenas nós mesmos, não conseguiríamos colocar tamanha emoção, e também não conseguiríamos sermos tão certeiros nos ensinamentos que Jesus nos traz e que a doutrina espírita nos revela, Então, um Espírito Santo seria um Espírito superior. Quando nós, então, percebemos que Jesus nunca se intitulou Deus, nunca disse que ele era igual a Deus, muita gente, voltando a essa questão tão... todas as vezes as pessoas falam a respeito: mas Jesus disse, eu e o Pai somos um. Sim, e aqui nós podemos trazer uma figura. Imagina uma pessoa entrando numa empresa, como no menor de todos os cargos, entrando por baixo mesmo. Não vou nem citar cargo aqui, porque cada um entende um cargo bem baixinho de uma forma. Então entrou lá no cargo no nível mais baixo que a empresa tinha. E essa pessoa, ela foi estudando, ela foi tendo oportunidades, ela foi sendo promovida, passaram-se os anos, longos anos, até que um dia essa pessoa se tornou presidente da empresa. E aí ele pode chegar como presidente da empresa em uma reunião, por exemplo, para discutir, para negociar contratos para a empresa, inclusive assinar um contrato pela empresa, porque ele pode dizer: eu e o dono somos um. Ou seja, ele representa perfeitamente o dono, ele tem a procuração do dono para falar e para assinar em seu nome. Seria a mesma coisa de Jesus. Jesus chegou à perfeição, então ele está totalmente integrado no pensamento de Deus. Por isso ele diz que ele e o Pai são um, nesse sentido da integração do pensamento. Jesus nos passa perfeitamente o pensamento de Deus, ao contrário de nós que vivemos aí tateando ainda no escuro sobre os ensinamentos de Deus, Paloma está aqui comigo hoje mais uma vez e estamos conversando a respeito dessa questão de quantas vezes Deus e Jesus foram colocados como sendo um só, e o próprio Jesus, aqui Kardec nos trazendo várias palavras a respeito disso. E Paloma, essa questão que as pessoas pensam assim da divindade de Jesus ser Deus, será que isso é tão importante para nós ouvir? Mas Jesus tem que ser Deus para podermos acreditar nas palavras dele, para podermos sentir Jesus com mais poder. É uma questão bem pequena da nossa parte querer que Deus e Jesus sejam um só para poder dar poder a Jesus. Parece que Jesus
não teria poder se ele não fosse Deus, né? Eu acho que a gente gosta muito de muletas, né? A gente quer acreditar de fato que Jesus e Deus sejam a mesma pessoa, porque a gente tem o ser humano ainda tem essa necessidade de se apegar a uma divindade maior, de um ser maior. Parece que Jesus não é esse ser grandioso. Não é esse ser maior, que exatamente, não é. Mas só que é muito grande Jesus, né? Com certeza. Jesus está muito à frente de nós, mas muito à frente. É verdade. Ele não precisaria realmente ser Deus o absoluto, né? Com certeza. Mas a gente confunde ainda muitas coisas. Vamos continuar aqui o texto de Kardec. Ele diz o seguinte: que autoridade maior se pode pretender do que a das suas próprias palavras? É o que nós acabamos de dizer. A autoridade Jesus tem. Jesus tem uma autoridade moral muito, mas muito grande. Verdade. Continua Kardec. Quando ele diz categoricamente, eu sou ou não sou isto ou aquilo, quem ousaria arrogar-se o direito de desmenti-lo, embora para colocá-lo mais alto do que ele a si mesmo se coloca? Quem pode racionalmente pretender estar mais esclarecido do que ele sobre a sua própria natureza? Que interpretações podem prevalecer contra afirmações tão formais e multiplicadas, né, como estas? Não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é o único Deus verdadeiro. Foi de sua parte que vim. Digo o que vi junto ao meu Pai. Não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o preparou. Vou para o meu Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Porque me chamas de bom? Bom não há senão somente Deus. Não tenho falado por mim mesmo. Meu Pai que me enviou foi quem me prescreveu por mandamento seu o que devo dizer. A doutrina que prego não é minha, mas daquele que me enviou. E por aí vai. Kardec vai descrevendo, vai mostrando várias passagens em que Jesus afirma categoricamente que ele e Deus não são a mesma entidade. Mas voltamos a dizer, por que é que nós estamos ainda discutindo isso em pleno século XXI? Porque muita gente ainda acredita que Deus e Jesus são o mesmo, mas aqui está a doutrina espírita, o nosso Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, através do Luz na Penumbra que vocês estão acompanhando, nos desmistificando essa questão. Kardec então continua: quando se lêem tais palavras, fica-se a perguntar como há podido vir sequer à mente de alguém a ideia de atribuir-lhes sentido diametralmente oposto ao que elas exprimem tão claramente, de conceber uma identificação completa de natureza e de poder entre o Senhor e aquele que se declara seu servidor. Neste grande processo, que dura há quase 15 séculos, quais as peças de convicção? Os evangelhos, não há outras, os quais, no ponto em litígio, não dão lugar a qualquer equívoco. Há documentos autênticos que não se podem contestar sem arguir de falsa a veracidade dos evangelistas e do próprio Jesus, documentos que se apoiam em testemunhas oculares, que contrapõem uma doutrina teórica puramente especulativa, nascida 3 séculos mais tarde, de uma polêmica travada sobre a natureza abstrata do verbo, doutrina essa rigorosamente combatida durante muitos séculos e que só prevaleceu pela pressão de um poder civil absoluto. Então, aqui está o nosso Kardec nos trazendo as palavras de Jesus após o seu desencarne e algumas outras
uns outros complementos em que Jesus nos mostra claramente que realmente Deus e Jesus são dois seres absolutamente distintos. Mas, meus irmãos, esse assunto já está mais do que discutido, mais do que consagrado, e hoje nós entendemos claramente que Deus é a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas, e Jesus é aquele ser que, como cada um de nós espíritos, foi também criado simples e ignorante, evoluiu em várias encarnações e reencarnações, desencarnações, em vários mundos diferentes, até atingir a perfeição a que cada criatura comporta. Todos nós atingiremos a perfeição. Claro que ainda falta muito tempo, né? Mas todos nós atingiremos a perfeição que Jesus atingiu, e nós então certamente atingiremos essa mesma perfeição. Muito se discute ainda se a perfeição é finita ou infinita, e nós nos apoiamos na codificação, na doutrina espírita, alguns pontos importantes, Livro dos Espíritos, questão 113, e também a questão 226, que nos mostram que a evolução tem um fim. Apesar da nossa dificuldade de compreender, é isso que a doutrina espírita nos fala, nos informa, nos esclarece. Podem muitas pessoas duvidar, discordar, é um direito que cada um tem. Discordar é importante, inclusive, mas não podemos dizer que é a doutrina espírita que diz que a evolução é infinita, porque ela diz o contrário, a evolução é finita. Jesus atingiu essa perfeição e todos nós atingiremos a mesma perfeição. Mas como está lá claramente na Revista Espírita, não é que nós seremos iguaizinhos a Jesus na personalidade. Nós seremos seres diferentes, seres distintos, mas chegaremos à mesma perfeição. Vamos continuar então com obras póstumas. É o parágrafo 5º, dupla natureza de Jesus. Kardec então se expressa dessa forma: poder-se-ia objetar que, em virtude da dupla natureza de Jesus, suas palavras exprimiam seu sentir como homem e não como Deus, sem neste momento examinarmos por que encadeamento de circunstâncias chegaram, muito mais tarde, à hipótese dessa dupla natureza. Admitamo-la por um instante e vejamos se, em vez de elucidar a questão, ela não a complica ainda mais ao ponto de torná-la insolúvel. O que em Jesus haveria de humano era o corpo, a parte material. Deste ponto de vista, compreende-se que ele haja podido sofrer e tenha mesmo sofrido como homem. A alma, o espírito, a mente, numa palavra, a parte espiritual do ser, é o que haveria nele de divino. Se ele sentia e sofria como homem, como Deus, é que pensaria e falaria. Falava como homem ou como Deus? Eis uma questão importante pela autoridade excepcional dos seus ensinamentos. Se falava como homem, suas palavras são passíveis de controvérsia. Se falava como Deus, são indiscutíveis e temos de aceitá-las e de com elas conformar-nos, sob pena de deserção e de heresia. O mais ortodoxo será aquele que mais se aproximar delas. Dir-se-á que, sob o seu envoltório corporal, Jesus não tinha consciência da sua natureza divina, mas, se fosse assim, ele não teria sequer pensado como Deus. Sua natureza divina houvera permanecido em estado latente. Só a natureza humana teria presidido a sua missão, aos seus atos morais, como aos seus atos materiais. É, pois, impossível abstrair-se da sua natureza divina durante a sua vida sem se lhe enfraquecer a sua autoridade. Mas,
Se ele falou como Deus, por que esse incessante protesto contra a sua natureza divina, que em tal caso ele não podia ignorar? Ter-se-ia então enganado o que seria pouco divino, ou teria cientemente enganado o mundo o que ainda o seria menos? Parece-nos difícil sair desse dilema. Olha, Kardec aqui, ele sempre nos fazendo pensar, raciocinar. Em vários momentos, Jesus aparentemente fraqueja, digamos assim. Naquele momento do Getsêmani, em que ele diz: Pai, afasta de mim este cálice. Mas imediatamente Jesus lembra que foi exatamente com esse propósito que ele veio, para passar por aqueles momentos dolorosos. Então, Jesus, então, ele tem esse componente que parece ser igual dos homens, mas a sua palavra parece ser absolutamente divina. O que ocorre? Enquanto nós ainda estivermos muito apegados a essa questão material, nós estaremos numa, digamos assim, numa cilada psicológica, em que nós não conseguimos entrar ou sair, na verdade, dessa questão toda, e vamos nos envolvendo cada vez mais com essa questiúncula, né, de queremos fazer de Jesus Deus, e o próprio Jesus sempre nos afirmando o contrário. Jesus não precisa disso, meus irmãos, como nós falamos aqui. E é importante nós termos essa distinção, porque nós percebemos o quão grande é Jesus. Se nós observarmos no capítulo 15 do livro A Gênese de Allan Kardec, nós vamos ver a superioridade, a natureza de Jesus. Ele, como Kardec coloca ali no item 2 do capítulo 15 da Gênese, Jesus não poderia sofrer influência nenhuma de espírito algum. A única influência que sofreria seria do próprio Deus. Kardec, inclusive, neste item 2 do capítulo 15 da Gênese, pergunta: agiria como médium nas curas que ele fez? E aí Kardec então coloca: de forma nenhuma, porque o médium é um intermediário entre a espiritualidade e os homens, os seres humanos encarnados, e Jesus agia diretamente. E no final termina Kardec dizendo: no dizer de um espírito, Jesus era o médium de Deus. Então, nós não temos nenhuma dúvida de que Jesus e Deus são dois seres distintíssimos. Deus como a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas, o absoluto, o criador incriado, e Jesus como o espírito, mais uma vez, que nasceu, foi criado, melhor dizendo, como um espírito simples e ignorante, e chegou à perfeição como todos nós chegaremos. E é o nosso exemplo, né, Paloma? Com certeza. A gente tem muito que caminhar ainda para chegar ao patamar de Jesus. Jesus é um espírito muito, mas muito à frente de nós, muito evoluído. Um espírito com a moral elevadíssima. E que é o nosso guia modelo. Nosso guia modelo, exatamente. Que nós temos que seguir. E muitas vezes nós pensamos assim: Jesus está tão distante de mim, mas não está não, né? Tá pertinho, né? Ele fala bem próximo a nós. Sim. A gente tem que botar Jesus dentro da gente, mas botar de verdade mesmo. De verdade, dentro da gente. Não da boca para fora. Eu tô com Jesus, mas será que a gente está mesmo? Né, João? É isso aí. Será que a gente está mesmo? Essa pergunta é boa para a gente deixar no ar, né? Com certeza. Será que nós estamos mesmo com Jesus? Então vamos tentar fazer essa avaliação aí. Daqui a pouco nós estaremos nos preparando para dormir, e pode ser que no sono, né, no sonho, nesse contato nosso com a espiritualidade, nós possamos responder essa pergunta: será que nós estamos realmente com Jesus? Vamos até o próximo programa pensando. Então, até lá, se Deus assim permitir.
Boa noite a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, queridas e queridos amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo para dar sequência, ao estudo dessa obra, que já estamos no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa direita ou o que dá a vossa direita. Nós temos, como toda semana, o nosso estimado Antônio de Pádua, com os seus excelentes exemplos, eu gosto sempre de destacar isso, e vou dar um olá para ele e pedir que ele nos fale um pouco sobre este item que ele vai desenvolver hoje. É uma instrução dos Espíritos sobre a beneficência, e quem ditou foi São Vicente de Paulo. A mensagem chegou em Paris em 1858. Então nós já vimos, no último estudo, o que é a beneficência, a importância da beneficência, não só para aqueles que a recebem, mas sobretudo para nós, que a fazemos, quando conseguimos entendê-la, como ela realmente deve acontecer. E agora vamos ver uma outra nuance acerca da beneficência, trazida por São Vicente de Paulo. Então, vou dar um olá para o nosso querido Antônio e pedir que ele comece a refletir. E no suporte, na técnica, quem está nos amparando aqui é o nosso querido Cláudio Almeida. Olá, Antônio. Olá, Marta. Olá para todos. Realmente, vamos dar prosseguimento aqui ao estudo sobre a beneficência. Já estudamos a primeira mensagem no programa anterior de Adolfo, bispo de Alger, e agora esta mensagem de São Vicente de Paulo. Aqui na nota do tradutor tem uma pequeno histórico da vida de São Vicente de Paulo, que nós conhecemos como santo, igrejas em seu nome, hospitais, escolas em seu nome aqui no Brasil. Ele já é muito conhecido, mas muitas pessoas, assim como eu também não sabia, não temos conhecimento aqui dos detalhes da sua história. Então diz aqui a nota: São Vicente de Paulo, padre francês, ficou célebre pela caridade com que tratava os condenados, as crianças abandonadas e os camponeses ignorantes. Nasceu em Puy, perto de Dax, departamento de Landes, em 1581, desencarnou em Paris em 1660. Foi um dos mais ilustres representantes do Renascimento católico do século XVII. Esteve durante alguns anos em poder dos piratas bárbaros. Fundou algumas congregações religiosas, entre elas a das crianças abandonadas. Destacou-se também, durante a guerra, por sua atuação junto à população das cidades de Picardia, Lorena e Champagne, quando, como verdadeiro apóstolo da caridade, tudo fez para diminuir-lhes o sofrimento. Então, ele tem autoridade bastante para nos mandar uma mensagem a respeito da beneficência. Vamos ver o que ele nos diz. Sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nessas palavras. Amai-vos uns aos outros. A alma só pode elevar-se nas regiões espirituais pelo devotamento ao próximo, e só encontra felicidade e consolação no exercício da caridade. Sede bons, amparai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever,
O caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu seu coração saltar, sua alegria interior aumentar ao ouvir o relato de uma bela ação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se procurasseis apenas o prazer que uma boa ação proporciona, ficaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, que é rara. Observai a multidão de homens de bem, dos quais a vossa história conserva piedosas lembranças. Então, ele está nos lembrando aqui que nós temos exemplos na história. Claro que ele não está incluindo a si próprio, mas podemos incluí-lo também. Então, exemplo de várias pessoas boníssimas que se dedicaram à caridade. Estão mostrando para nós que não é algo tão difícil assim, desde que se tenha realmente boa vontade, nem a vontade de fazer. Ele diz aqui que é coisa rara. Então, nós temos que ter boa vontade de suplantar o nosso egoísmo para realmente praticarmos a caridade. O Cristo não vos disse tudo o que se refere às virtudes de caridade e de amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras? O coração a todos os seus bondosos conselhos? Eu queria que se tivesse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandone-se esse livro, faz-se dele uma palavra quimérica, uma carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males provêm do abandono voluntário em que deixastes esse resumo das leis divinas. Lê depois essas páginas ardentes sobre o devotamento de Jesus e meditai sobre elas. Ele aqui está dizendo uma coisa que eu costumo falar também, repetindo ele, é claro, né? Que, assim, ele fala assim, eu queria que se tivesse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas, ou seja, nós tivéssemos mais fé quando nós lêssemos o Evangelho, porque nós abandonamos o livro, fazemos dele uma palavra quimérica, ou seja, a gente lê o Evangelho e fala, não, isso aí não dá para fazer. Amar o próximo, amar o inimigo, dar a outra face, é muito complicado. Isso aí é só para Jesus. Então nós transformamos isso em algo quimérico. E não é disso aqui. Dá para a gente praticar. Se tivermos boa vontade, compreensão, estabelecemos uma meta, você não vai praticar a partir de amanhã, claro. Mas você se conhece, então, vou estabelecer uma meta. E pouco a pouco vou pôr em prática todos os ensinamentos do Evangelho, que são bastante e suficientes para todos nós. Homens fortes, amai-vos. Homens fracos, fazei da vossa brandura e da vossa fé as vossas armas. Tende mais persuasão e mais constância na propagação da vossa nova doutrina. O que viemos vos dar é apenas um encorajamento. É somente para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes que Deus permite que nos manifestemos a vós. Mas se o desejasseis, só terias necessidade da ajuda de Deus, da vossa própria vontade. As manifestações espíritas são feitas para que os que têm olhos fechados e corações indóceis. Gente, não precisa falar mais nada. Não é? Nós temos capacidade de sozinhos lermos o Evangelho e percebermos a mensagem do Cristo, de amar o próximo como a nós mesmos, incluindo os inimigos. Agora, nós temos dificuldade. Por isso é que Deus permite que venham espíritos bons como ele nos reforçar, nos encorajar. Não vem aqui nos ensinar, porque o ensinamento quem trouxe foi o Cristo. Trouxe o ensinamento. Nós é que damos uma de besta e dizemos que não entendemos. Então, compreendendo isso, Jesus manda seus enviados para reforçar em nós o que ele falou e nos encorajar. Não, gente, vão que dá certo. Insistam no bem, insistam no amor, na caridade, que vocês suplantam todas as dificuldades. Então ele traz palavras de incentivo. Agora ele fala, essas manifestações espíritas, seja através do livro aqui, mensagens, seja nos centros, nas mesas, reuniões mediúnicas, programas da Rádio Rio de Janeiro, publicações aí dos mais diversos tipos, tudo isso é só para quem tem os olhos fechados e o coração indócil. Não é indócil no sentido de fogoso, é indócil no sentido de não doce.
Quer dizer, quem doce, quer dizer, não é doce. Quem não tem o coração doce. Então, tudo isso que nós recebemos aqui, eu inclusive recebo, tudo isso é porque eu e todos nós ainda temos os olhos fechados à mensagem de Jesus. Então o nosso coração não é doce como nós achamos que é. Não é. Nós não conseguimos praticar tudo isso. Por quê? Falta de vontade, é o que está dizendo aqui. Eu disse a vocês no programa, é simples, mas ao mesmo tempo não é fácil. E não é fácil porque nos falta vontade, desinteresse, comodismo nosso. Eu estou falando, como digo sempre a vocês, que eu estou me olhando aqui e me descrevendo. E tudo isso acontece comigo. Por isso que eu descrevo tão perfeitamente. Não é porque eu sei muito, é porque eu me conheço. Pelo menos a mim eu tenho que conhecer. Então, essas coisas acontecem. Eu relaxo, deixo para amanhã. Podia ter feito assim, mas depois eu vou fazer. Depois eu vou lá e conserto. Isso é nossa tendência. É para isso que ele está chamando a atenção. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras virtudes não existem. Sem a caridade, não há esperança e uma sorte melhor. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, porque a fé é um raio de luz que faz uma alma caridosa brilhar. Gente, está lá no Evangelho, esse Evangelho aqui, que a fé é a mãe da caridade e a esperança. Então, sem caridade, não adianta esperar nada que não vai conseguir, amigo. A fé e a esperança só não é suficiente. Tem que ter a caridade. Basta a caridade. Quem é caridoso é humilde. Quem é caridoso não é orgulhoso. Quem é caridoso é misericordioso, é brando, é pacífico, tem um coração puro, não é malicioso. Quem é caridoso é tudo isso, gente. Então, quem é caridoso já completa todo o quadro das qualidades. Nós podemos ser um pouquinho isso, um pouquinho aquilo, mas temos que somar tudo isso numa coisa só, que é a prática da caridade, que é uma coisa muito mais ampla do que só a beneficência, como está dizendo aqui. Como eles estão pregando a beneficência, para nos tocar, porque para nós a beneficência talvez seja mais fácil de fazer do que a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, se começarmos com a beneficência, sentindo as vantagens da beneficência, sentindo o prazer da beneficência, nós vamos tomar gosto nisso, e aí vamos talvez arriscar aprender a ser benevolentes, indulgentes e misericordiosos. Essa é a ideia. A caridade, não, em todos os mundos, a caridade é a âncora eterna da salvação, é a mais pura emanação do Criador, é a sua própria virtude que ele dá à criatura. Como se poderia desconhecer esta suprema bondade? Qual seria o coração conhecedor dessa verdade, bastante perverso, para sufocar e expulsar esse sentimento tão divino? Qual seria o filho bastante mau para se revoltar contra esta doce carícia, a caridade? Não me atrevo a falar do que fiz, porque os espíritos também têm pudor quanto às suas obras, mas considero a que comecei como uma das que mais devem contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo frequentemente os espíritos pedirem que lhes seja dado por missão continuar a minha tarefa. Eu os vejo, meus ternos e queridos amigos, no seu piedoso e divino ministério. Eu os vejo praticar a virtude que vos recomendo, com toda a alegria proporcionada por essa existência de sacrifício e abnegação. É uma grande felicidade para mim ver quanto o seu caráter é nobre, quanto a sua missão é amada e docemente protegida. Ele está falando, claro, que ele deixou aqui a instituição, os vicentinos e vicentinas, que são seguidores fiéis da prática da caridade até hoje. Então ele está dizendo, esses espíritos que se dedicaram a seguir a obra que ele deixou, são abençoados, estão lutando para isso. Mas vamos combinar que essas pessoas estão se dedicando, somente não é o advérbio certo, estão se dedicando exclusivamente a isso. Meritoriamente, diga-se de verdade. Mas eles estão 24 horas por dia se dedicando a continuar a obra de São Vicente de Paulo.
lá enclausurados, nos seus mosteiros, praticando as suas obras de caridade pelo mundo todo. Isso não tem preço, não tem nem como se descrever. Mas nós estamos aqui na luta, no dia a dia, no lufa-lufa. Então, nós não podemos achar que temos condição de fazer o que eles estão fazendo. Eles são apenas nosso sustentáculo. São abnegados, se despojaram de todas as coisas materiais, estão lá se dedicando à caridade. Nós não temos essa condição. Quem sabe um dia a gente possa vir uma encarnação e fazer igual. Hoje não dá. Mas nós podemos fazer as pequenas coisas, velho. Só falta vontade, o que ele está falando aqui. Ele está dizendo, se tiver boa vontade, você não vai ser uma freira da ordem das Vicentinas, não vai ser um freio, um padre da ordem dele lá. Você não vai. Mas você na sua casa, no seu trabalho, na condução, onde quer que você esteja, você pode se lembrar do São Vicente de Paulo. E tentar em honra a ele, em homenagem a ele, ajudar uma pessoa necessitada, material, moralmente, não importa. Ajudar no seu dia a dia. Agora, uma coisa que eu chamo a atenção é que nós, quando praticamos a caridade, e nós vamos nos esforçar para isso, tenho certeza absoluta, temos que reparar numa coisa. A tendência nossa, minha, de todo mundo, é quando pratica a caridade, está dando algo que a outra pessoa necessita. Então você está naquela posição de que eu estou cedendo, estou tirando de mim, moral ou economicamente falando, o tempo, alguma coisa que eu estou tirando de mim para dar àquela pessoa. Então eu me ponho numa situação em que o vetor sai de mim para outra pessoa. Eu sou o agente que proporciona isso. Isso é aquele negócio aqui da mão esquerda, saber o que a direita faz. Mexe com o nosso ego, com a nossa vaidade e nos põe um saltinho alto nisso. Um degrauzinho acima, gente. Aí quando nós fazemos isso, nós estamos dificultando o nosso progresso para chegarmos ao verdadeiro amor e caridade. Porque nós temos que nos esforçar para nos colocarmos no mesmo paralelo que a outra pessoa. Temos que guardar no mesmo nível. Eu não estou dando nada demais, gente. Porque o que eu estou dando não é meu. Preste atenção. Eu estou aqui, recebi de Deus esta vida. Eu tenho muitas coisas boas nesta vida. Economicamente estou resolvido. Eu tenho saúde. Eu tenho tempo. Mas porque eu tenho tudo isso? Porque me foi dado. Então, se eu dedico a alguém, eu estou apenas sendo um intermediário. Essa pessoa é igualzinha a mim. Ela momentaneamente está carente de algo, de alguma coisa, mas ela é exatamente igual a mim. Ninguém pode duvidar que no futuro aconteça o contrário, que eu vou precisar dela para alguma coisa, nem que seja uma mão para me ajudar a cair, que eu caí no chão, vem lá aquela mão, me levanta. Alguma coisa posso precisar. Então eu não posso deixar esse sentimento que acontece com todo mundo, comigo, com vocês, com todo mundo. Na hora de praticar a caridade, sempre sente aquela elevaçãozinha, aquele nívelzinho maior. Nós temos que ficar naquela direção leste-oeste, não norte-sul. Isso é que tem que ser bem entendido, para que nós possamos receber ajuda para continuar a praticar a caridade. É um aspecto que nós temos que tomar conta. Eu sei que nós espíritos já fazemos a caridade, que está pregando aqui. Agora temos que ver como praticar a caridade. Praticar a caridade é uma coisa, como praticar é outra. E nós já estamos no segundo dever de casa, que é como praticar. Que a prática, graças a Deus, nós já estamos convencidos que temos que fazer. Segue aqui ele fechando. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar generosamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione desde a vida presente. Ficai unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Que assim seja. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Então, nós espíritas, como eu disse, já demos o primeiro passo. Já entendemos que fora da caridade não há salvação. Nós aqui estamos tentando estudar melhor a caridade para praticar com melhor capacidade, com inteligência. Nós estamos estudando para isso. Então nós estamos, usando nossa inteligência, nosso raciocínio para aprender o que é, para poder praticar melhor.
É isso que está nos trazendo aqui São Vicente. Nós temos que praticar melhor aquilo que já fazemos. Depende da nossa boa vontade. Não como serão as madres vicentinas, que são exclusivamente disso, mas no dia a dia, com o vizinho, com o colega de trabalho, com os parentes, com todo mundo. Praticar e olhar no mesmo nível. Não com o nosso olhar de cima para baixo, no mesmo nível. Esta é a recomendação que nós temos que seguir. E aí sim, nós já estaremos dando largos passos no caminho da prática da verdadeira caridade. Sem dúvida, Antônio. Realmente essa mensagem é incrível, né? Elas vão se complementando, né? Uma a uma. No início da semana a gente viu, né, o Adolfo, né, o bispo de Alger, nos falando, né, sobre a importância, né, da beneficência, da caridade, e que a gente entendesse essa caridade, né, como fazê-la. Né? Porque, como você falou, nós já estamos convencidos como espíritas, né, que fora da caridade não há salvação. Já estamos convencidos, quer dizer, já é um passo que demos. Mas agora cabe a gente entender como é que devemos fazê-la. E como ele explica aqui, né, devemos fazê-la o tempo todo. Quer dizer, a caridade é a oportunidade que você vai ter, como ele diz aqui na Terra, é fundamental, né, um planeta de muito sofrimento, que nós tenhamos essa consciência de que devemos fazer a caridade e que saibamos fazê-la, né? Porque por menos que façamos, se nós soubermos fazê-la, com certeza ela terá frutos bastante abundantes, né? Porque é essa a questão, né? Como vamos fazer essa caridade? Então ele nos mostra aqui, né, que esse é o nosso destino, é a nossa destinação. Fazer o bem, nos ajudarmos e tornar a vida do nosso próximo um pouco menos amarga, um pouco menos difícil, né? Porque nós sabemos o quanto é difícil a vida aqui na Terra em certas provações. E a provação, não só a provação daquele que tem a dificuldade, a carência material, mas até mesmo, como o Antônio destacou, né, no início da semana, quando nós estávamos na outra mensagem, que muitas vezes uma pessoa que é rica, mas que vai morrer sozinha, não tem ninguém por ela. Então, que nós tenhamos essa percepção, essa sensibilidade, e se a gente não conseguir fazer tanta caridade, como no caso, né, esses padres e madres, né, que trabalham os vicentinos, mas que não importa, porque o que importa não é a quantidade, e sim a forma como você realiza essa caridade. Então, se você tiver essa consciência, com certeza, esse bem que você vai fazer, por menor que ele seja, vai atender aquela pessoa em toda a sua necessidade, porque vai atendê-la materialmente como beneficência e vai atendê-la moralmente, porque você dará aquele toque, né, naquela atitude, naquele gesto, com carinho, com amor, né, se colocando empaticamente no lugar daquela pessoa. E se eu estivesse ali e não ela, né, ou não ele, o que eu esperaria do próximo? Que ele estendesse a mão, que ele não passasse sem me olhar, que ele passasse e me olhasse. Então, quando nós estivermos diante daquele impasse, né, eu tenho que ajudar, surgiu uma situação de necessidade, né, até mesmo junto às casas religiosas que você frequenta, né? Surgem aquelas situações, eles pedem que você colabore, mas você começa a pensar, puxa, mas está difícil para mim, eu não estou conseguindo, está terrível, como é que eu vou abrir mão? Lembre-se dos ensinamentos. Como ele diz, a caridade é a virtude fundamental, que deve sustentar tudo. Então que a gente lembre disso. E na mesma hora, nós vamos dar, como o ensinamento da viúva, daquilo até mesmo que nos faça falta. Então, companheiros, nós vamos ficando por aqui, desejando a todos serenidade e muita paz.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,